Sumário. Algumas palavras. Prezados leitores, cabe-nos dar algumas breves explicações a respeito desta obra intitulada O Sublime Peregrino. Não se trata propriamente de uma história de Jesus, em absoluta cronologia, com todos os seus passos na terra. Calcula-se que já ultrapassam 7.000 as obras escritas sobre sua existência, e todas elas fundamentadas ou baseadas nos relatos evangélicos de Mateus, Lucas, João e Marcos, que são a única fonte biográfica de referência oficial da passagem do mestre cristão entre os homens. Em consequência, achamos que seria desperdício de tempo tentarmos com Ramatiz mais uma vida de Jesus nos moldes das biografias já existentes, as quais nos apresentam tantos aspectos dele que até nos parecem tratar-se de centenas de indivíduos diferentes. Então, preferimos indagar a Ramatiz quanto aos principais fatos da existência do amado Mestre Jesus, mas sem qualquer receio de tabus, proibições, dogmas, pieguismos, crenças e interesses religiosos, malgrado isso possa causar choques emotivos nos tradicionais e protestos dos mais sentimentalistas, ainda condicionados às tradições religiosas. Sabíamos que Ramatiz fora conhecido filósofo egípcio no tempo de Jesus, e assim poderia dizer-nos algo daquela época e da vida do próprio mestre. Mobilizamos assuntos neufrágicos e perguntas até impertinentes sobre Jesus de Nazaré, o Redentor da humanidade, mas procuramos conhecê-lo como um homem incomum, magnífico e santificado, que seria mais lógico, em vez do mito alvo da adoração fanática e inconsciente imposta pelos dogmas da especulação religiosa organizada. Ademais, queríamos saber quanto à sua descida à terra, sua identidade sideral, porque nascera na Judéia, qual o processo técnico de sua encarnação, o seu contato com os essênios, a natureza da traição de Judas, a realidade dos seus milagres e feitos, os motivos óbvios de sua condenação à cruz, o seu julgamento perante o Sinédrio e Pilatos, a razão das passagens evangélicas que lhe desmentem a bondade e a tolerância, a verdade ou fantasia do Cristo planetário e, finalmente, qual fora a sua contextura humana, física ou fluídica. Quantas simpatias ou antipatias, censuras ou elogios, é problema que não nos preocupa, uma vez que a nossa intenção é servir e ser útil a uma causa espiritual de amplitude coletiva, quaisquer que sejam as críticas humanas a respeito de nossa tarefa. Antevemos os protestos de certos setores religiosos, grampeados ainda ao subjetivismo dos milagres e das fantasias mitológicas, chegando até a admitir que o próprio Deus se transvestiu de homem para então poder salvar a humanidade. E também discordarão desta obra os espiritualistas que admitem a excentricidade
de um Jesus fluídico a competir com os homens mediante o privilégio de uma natureza humana diferente das leis biológicas da procriação. Na função de médium de Ramatiz, tudo fizemos para recepcionar o seu pensamento com isenção de ânimo e sem qualquer premeditação mediúnica. O sublime peregrino não é somente uma tentativa para focalizar novos ângulos da vida de Jesus através da psicografia, mas principalmente dar-nos algo de sua própria contextura sideral, fora da matéria, a natureza de suas relações com os planos da vida cósmica e com o espírito planetário da Terra. Esse, então, é o Jesus que precisamos sentir permanentemente em nós mesmos, porque ultrapassa o tempo e o espaço e significa a fonte inesgotável, o caminho, a verdade e a vida de nossa aventura espiritual. Curitiba, 15 de dezembro de 1964. Grupo Ramatiz.